Bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao canal novamente. Eu estou aqui hoje para novamente apresentar para vocês o gráfico do Bitcoin, em continuação ao que foi dito ontem, quando eu analisei essa lateralidade. Eu afirmei que havia um certo risco do Bitcoin se ele rompesse para cima, ao invés de para baixo. Eu esperava que ele fosse primeiro buscar liquidez aqui embaixo e depois ele subisse. E eu falei no vídeo que caso ele primeiro subisse, que havia um risco muito alto de ele rasgar para baixo. E foi basicamente o que ele fez. A gente tem aqui a resistência de 100 mil, exatamente aqui. Ele veio para cima, certo? Veio para cima, nesta barra. Olha o volume dela. Ou seja, baleias compraram aqui, certo? Ele veio, lateralizou um pouquinho e subiu. Olha aqui a compra de baleias. Perfeito. E naquela oportunidade eu falei que se ele fizesse, ele tinha três possibilidades do movimento do Bitcoin. Ele podia romper para baixo, capturar a liquidez, voltar a subir, ou ele podia romper para cima com fraqueza e romper para baixo, ou teria a terceira possibilidade, que seria ele subir, romper 100 mil com força. Só que o que aconteceu foi um movimento composto. Por que composto? Porque primeiro ele subiu bem leve, começou a lateralizar e com certeza, muitos e muitos traders, quando viram esse movimento aqui, nesse exato momento aqui, em que viu este movimento aqui, eles abriram um short. Por quê? Porque já é conhecido do Bitcoin esse movimento de romper para cima e para baixo e vice-versa. Então, o pessoal abriu short aqui nessa posição. O Bitcoin fez então um movimento para cima para liquidar os shorters, só que com certeza ele não ia deixar passar também os longers. Foi o que ele fez. Sem volume, ou seja, não foram baleias vendendo, foi pura manipulação de mercado de corretoras. Ele veio e pegou todo mundo que tinha aberto long nessa posição. Todo mundo foi liquidado. Até quem colocou stops aqui nessa região também foi pego por esse movimento. Salvo engano, foi coisa de 300 milhões de dólares em liquidação no mercado. Mas, feito o movimento de rompimento para baixo, ele volta à sua tendência natural, ou seja, para onde é que ele deveria estar, né? Porque isso aqui foi uma manipulação para liquidar os shorters, essa foi uma manipulação para liquidar os longers. Realizadas as manipulações de mercado, o Bitcoin volta para o estado em que ele deveria estar, que é bem aqui, certo? Isso significa que ele ainda pode fazer isso aqui de novo. Por quê? Ele ainda pode fazer isso de novo. Porque, neste momento, poucas pessoas estão dispostas a shortar ou abrir long no Bitcoin. Só que ele vai, depois desse movimento forte, ele possivelmente vai ficar lateral durante algum período para possibilitar tempo, para poder fornecer tempo para que as pessoas abram operações. Obviamente, devem ter pessoas com operações abertas aqui nessa região, certo? Então, eu não acharia estranho se ele fizesse mais um toque aqui embaixo, antes de voltar a subir. Ele até pode fazer um movimento composto. De novo, ele pode vir aqui e depois vir aqui, certo? Mas, independentemente disso, o que eu observei no gráfico do Bitcoin foi um pouco diferente do que eu observei no gráfico das altcoins no geral. Porque as altcoins elas seguraram bastante o preço, certo? A FET, por exemplo, foi uma que segurou o preço majestosamente. Enquanto o Bitcoin fazia todo aquele movimento de queda, ela nem sequer perdeu o canal do gráfico de 4 horas. Coisa que ela havia perdido antes em outras oportunidades, quando o Bitcoin estava subindo. Agora ela nem sequer perdeu, manifestando força. Ela está nesse momento fazendo um suporte em 2 dólares,
mas ainda é cedo para dizer que ela vai conseguir. Mantém ainda aquela análise, né? Você olha no semanal, tem um canal aqui que ela tem de romper e ao mesmo tempo uma resistência majoritária aqui em 2,14 que ela tem que romper para conseguir chegar ao seu topo anterior, que pode demorar 1 ou 2 semanas para acontecer. O mesmo vale para a Injective, tem uma resistência muito forte aqui, ela já venceu o meio do canal, então de certa forma ela está mais forte, certo? O tanto que se você analisar o gráfico semanal na Injective, ela está mais bonita, ela tem mais força de alta. Vocês podem ver que ela está subindo já há algum tempo mais relevante, ou seja, 3 semanas consecutivas de alta para a FET. E aqui nós temos uma puta barra gigantesca de alta da Injective que iniciou esse movimento e fez com que ela rompesse esse canal aqui e viesse para essa resistência. Ela já está inclusive tocando essa resistência, enquanto a FET ela ainda está bem distante delas relativamente à Injective. É um movimento de alguns minutos, mas pode observar, tem muita força vendedora nessa região. Mas o que eu queria mesmo mostrar hoje é que todas as altcoins elas estão enfrentando uma resistência frente ao Bitcoin aqui neste momento. Se você olhar a FET BTC, por exemplo, ela está presa nessa linha de tendência de baixa, certo? Tentando romper neste momento. Se você observar a Injective /BTC, ela também vai ter o mesmo padrão. Ela está presa no LTB, certo? Com mais dificuldade de vencer, mas próximo de conseguir. Você pode observar que tanto a Injective quanto a FET estão próximas de conseguir. Se você coloca a Pendulum contra a BTC, você vai observar que ela também está numa resistência, só que mais fraca. Ou seja, ela tem mais espaço para subir, para poder acompanhar as demais. E, salvo engano, ela está um pouco mais bonita do que a Injective, do que a FET em outros aspectos. Vamos colocar a Injective aqui. Porque a Injective fez um fundo agora recentemente, mais alto, certo? A Pendulum já fez esse fundo mais vezes. Inclusive, ela faz esse fundo aqui. Aí, quando ela faz esse fundo mais alto, ela tenta romper, ela falha, ela perde o fundo anterior. Tá vendo? E agora ela está tentando recuperar. Então, em certa forma, ela está mais bonita do que as outras, porque ela está com mais força de alta contra o BTC, mas por outro lado também, ela já perdeu um fundo no semanal, está um pouco mais fraca nos prazos mais curtos, como no diário, por exemplo. Se você olhar na Injective, ela está mais bonita do que a Pendulum, certo? Eu gostaria de ver o que? Eu gostaria de ver o rompimento dessa região toda aqui, né, da Pendulum. Seria o rompimento dessa região que ela já tentou fazer, certo? E da Injective, onde é que seria aqui a Injective? Basicamente aqui também, essa região. Só que o problema desses pavios aqui é que eles podem oferecer uma resistência ainda, certo? Contra o BTC, já que ele não está tão interessante no diário. Talvez a FET esteja mais bonita no diário do que a Injective. A FET ela venceu recentemente uma LTB de curto prazo, certo? Se nós procurarmos aquela LTB do semanal, ela vai estar mais ou menos aqui, certo? A FET ela está mais bonita, ela está mais próxima de romper. Então, ela rompendo essa região aqui contra o BTC, ela vai buscar essa região aqui, que já dá um alvo de aproximadamente que ela se encontra hoje, 30%, tem um alvo de mais ou menos 2,60 para ela, se o Bitcoin permanecer no mesmo valor. Mas o resumo da ópera é que todas elas estão enfrentando uma resistência
ao mesmo tempo em que o market cap delas, geral das altcoins, também está enfrentando uma resistência forte aqui, ou seja, para acontecer o rompimento dessas altcoins, tem que acontecer o rompimento deste gráfico aqui. Já somos 5 semanas de alta, chegando à resistência. Então seria natural uma semana negativa. Ou pelo menos um rompimento temporário para testar, certo? De qualquer forma, é um momento de precaução no sentido de que a gente não deve ver altas tão intensas assim nos próximos dias, até porque o Bitcoin fez um movimento de liquidação, então tem pouco interesse comprador em operações agora no Bitcoin, também no vendedor. Para Pendle, que é a minha principal posição, a gente está perto do all-time high, dela. Novamente a gente está enfrentando uma resistência igualzinha às demais, nesse topo aqui, só que a Pendle está mais próxima do seu all-time high, é uma moeda que está mais forte do que as outras, se você observar o tempo em que ela tem subido. Então tudo que a gente precisa agora é somente que este gráfico rompa para que os demais também rompam, certo? Hoje eu fiz um compilado de algumas gemas que eu acredito que vão subir muito nos próximos capítulos. Elas são pequenas, muito pequenas. A gente está falando aqui de uma DeFi da Cardano, um sistema de ativos reais da Cardano, um DeFi na Cardano, Vocês podem observar que todas elas da Cardano já subiram. Todas estão com o mesmíssimo padrão. Algumas romperam o topo anterior, outras ainda estão próximas de romper. Vocês podem observar que elas já iniciaram o movimento de alta e o mesmo vai acontecer para as moedas da SUI em breve. Na SUI a gente tem essa Deep Protocol presa no triângulo. A Navix, ela também está presa no triângulo semanal. Navix. A Scalot também, todas estão seguindo, basicamente no mesmo padrão, e a mais bonita de todas é a Turbo, 5 milhões de market cap, está na KuCoin. Ela é bem pequena, ou seja, a possibilidade de alta dela é absurda. Ela está num triângulo simétrico de alta, ou seja, ela não está em topos mais baixos, pelo contrário, ela já está próxima de romper o topo que ela tinha, bem próxima de romper. Tentou recentemente fazer isso, rejeitou. Vocês podem ver que a lateralidade dela, a volatilidade dela é muito alta. Só por testar esse topo ela caiu 60%. É um absurdo. Da mesma forma ela recupera. Neste momento aqui, a gente ainda tem espaço para ficar preso aqui um tempo. Eu acredito que essas altcoins vão demorar mais tempo para subir porque elas são pequenas. E o dinheiro do mercado ele flui de cima para baixo. As últimas a receber capital são essas micro altcoins. E do ponto de vista das médias, como eu já falei anteriormente, elas estão todas presas no mesmo ponto de lateralidade, algumas mais fortes do que outras, mas no geral. O Bitcoin fez um movimento que a gente esperava que ele fizesse, inclusive vocês podem observar aqui no canal diário, ele voltou para o canal anterior, né? Ou seja, ele está de novo aqui nessa parte deste canal, não conseguiu fechar acima dele, então este canal por enquanto está fora do jogo. Voltamos para este canal, ele ficou, vocês podem observar, ele realmente fechou perfeitamente abaixo do canal, todos esses momentos. Então no momento agora, qualquer movimento do Bitcoin antes de romper 99 não é nada além de pura lateralidade. Vou colocar um alerta aqui em 99.300 para observar mais. O mensal a gente voltou a ficar preso aqui abaixo do canal, uma resistência muito forte. A gente pode ver aqui no semanal também.
E se esse gráfico semanal por acaso terminar em queda próximo aos 91 mil, eu não vou achar estranho. Seria até bom, porque faria um martelo invertido do mesmo tipo que fez outras vezes, como aqui, por exemplo, olha, tá vendo? Faz um martelo invertido e aí rompe para cima. Quando faz esse martelo igual fez aqui, olha, esse martelinho aqui, próximo de uma resistência, olha o que acontece. O preço vem liquidar todo mundo. Abriu o long aqui. Ainda faltou vir aqui. Ainda faltou vir aqui 88. É o que eu acho que ele pode fazer ainda. Ele pode fechar essa semana toda aqui, ó, caindo até essa região de 88. Fazer um martelo invertido próximo de resistência e significa bullish, né? Significa uma coisa boa, porque igual aconteceu aqui, ele simplesmente pode ir para cima na próxima semana para poder surpreender todo mundo. Ainda falta pânico, é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que ainda falta pânico nesse mercado. Não teve pânico suficiente ainda para a gente poder ver o Bitcoin subindo forte. Ontem, quando era mais ou menos 6h30 da noite, eu mandei uma mensagem para um amigo meu falando exatamente isso. Falei, cara, mais pânico é necessário. Do jeito que está agora o mercado, tem muito otimista, tem muito alavancado. Não caiu ainda para poder subir. Isso precisa acontecer. Passou pouquíssimo, passou menos de 1 hora, ele fez aquele movimento. Só que eu acho que esse movimento aqui não acabou. Tenho a impressão que esse movimento não acabou ainda. Ele ainda pode acontecer de novo. Não estou falando que eu vou vender minhas altcoins, não vou fazer nada, eu vou só observar, porque isso aqui é só manipulação. Uma vez que ele vier aqui embaixo, em 88, uma vez que ele vier aqui embaixo em 88, é tudo que ele precisa para poder fazer um trampolim que leve o preço para cá. Entendeu? Eu prefiro que aconteça isso do que o Bitcoin começar a brincar aqui nessa região e ficar aqui mais umas 2 semanas. Só em janeiro ele vir para cá. Eu não quero que isso aconteça, eu quero mais pânico. Então, uma vez que a gente tiver o pânico, uma vez que a gente vier aqui, nessa região de 88, que está mais ou menos aqui, vou ter um pouco mais baixo também. O importante é que a gente precisa, no semanal, a gente precisa pegar esse pessoal que está aqui embaixo dessa vela. Pegar desse pessoal, a gente pode voltar a subir em paz. Seria 88, seria mais ou menos aqui, olha. Seria exatamente aqui, no meio desse canal. Exatamente aqui. O que ele fizer este movimento aqui, aí nós teremos paz para subir. Precisa vir aqui, certo? Ah, mas ele pode vir aqui abaixo, essa região, 83, 84? Pode. Nada impede ele de fazer isso. Depende tanto do pânico que vier. Se vier um pânico muito forte quando chegar aqui nessa região, 87, ele vai fazer um pavio aqui abaixo. E é isso que a gente precisa agora. Certo? Aí a gente tem que fazer a consideração. Diante dessa possibilidade, o que a gente faz? Vende as altcoins e espera para dar a posição quando elas voltarem a subir? Porque, veja bem, a diferença aqui para de alta, para ela poder voltar, por exemplo, para essa região aqui, é de 10%. Entretanto, como aconteceu aqui na última vez que ela subiu, que ela fez esse movimento aqui e tentou romper, ela fez isto aqui, certo? Por quê? Por que eu ficava comprado? Por que ficar comprado se ela pode cair de novo para cá, para 5,43, aliás? Se isso aconteça. É uma questão a se considerar. Talvez seria interessante ficar de fora do mercado por enquanto. O problema é que ficamos sob o risco de começar a alta intensa mesmo, de repente. Nas próximas 2 semanas, esse gráfico fazer só isso aqui. E aí você vai lá e fala, poxa, então voltamos a subir, vamos comprar, compramos. Aí ele cai para testar. Entendeu? É
por isso é complicado. Ah, não, o Bitcoin está em risco de continuar fazendo um movimento de queda para poder liquidar o pessoal. Vou vender altcoin. Aí você vende as altcoins. Aí na próxima semana as altcoins sobem, certo? O Bitcoin continua parado, quietinho dele. E aí você fala, ah, o movimento de alta começou, você compra mais caro. E aí ela fala, só isso aqui, e você perde um dinheirão. Então assim, o mercado é feito para te confundir. Que pode parecer óbvio às vezes, pode não acontecer. Então é por essa razão que eu vou ficar quieto, rodando pelas próximas semanas, aguardando que ele faça este movimento aqui, saudável, mas pode acontecer dele só fazer isso aqui também. Então, vamos simplesmente aguardar com paciência, acima de tudo, porque as altas intensas vão chegar, elas estão próximas de chegar, a gente só precisa de ver o rompimento desta resistência aqui, certo? E ontem, no vídeo que eu fiz, foi anteontem, eu falei que o Bitcoin provavelmente iria encontrar resistência aqui, como encontrou, resistência não, né? Suporte. Então, agora tem espaço para ele poder vir testar essa média, como eu falei que iria acontecer, para depois ele cair, certo? Ele vai possivelmente fazer isso. O que isso significa? O que representaria isso no gráfico? Representaria duas coisas são possíveis: que ele vá sobre $116 mil, ou que ele vai cair para 90 e as altcoins vão derreter 30%, 40%. Dessa forma, ele ia alcançar essa região aqui com o derretimento das altcoins, ou ele pode alcançar essa região aqui, ele subindo para 16 mil. Duas coisas são possíveis. É por isso que eu vou ficar quieto, entendeu? E é isso.